Boa noite, pessoal. Obrigado da presença. A gente tem uma grande alegria, uma satisfação de poder estudar o livro do Shagdu Rinpoche, né? O Portões da Prática Budista. Esse layout é o mais antigo, né? Essa versão é de 2006, esse livro. E ele vai trazer para nós essa essência, né? Do budismo tibetano, essa linhagem abençoada que veio para a América, né? Para o Ocidente alguns mestres, e ele foi um dos principais, o Shagyu Rinpoche, que foi mestre do Lama Santen, que é o nosso orientor no SEB, né, no Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, que a gente faz parte, aqui no Sukhavati, né, em Quatro Barras. E então eu fico bem feliz da gente poder olhar isso juntos, para ver na nossa vida como é que é possível o Dharma estar integrado com as nossas atividades. O Shagyu Rinpoche é um exemplo disso, né? Quem quiser ler também tem o livro Senhor da Dança, que é a autobiografia dele também, vale muito a pena. Peguei até para reler a biografia que conta, né, de todas as peripécias, tudo que ele passou ali, então, desde a tomada, né, o treinamento dele no Tibete, né, lá na década de 40, né, então, desde pequeno ele já foi fazendo retiros, foi recebendo ensinamentos, tendo muitos sonhos, visões, e depois a fuga para a Índia, depois ele se estabelecendo na Índia, ajudando nos assentamentos, né, como lama, como médico, como administrador, como trabalhador, né, construtor de ferrovia, né, então é uma pessoa assim que estava muito engajada, né, foi casado, teve filhos, então totalmente integrado na vida, vamos dizer assim, cotidiana, né, convencional, entre aspas, né, que a gente conhece. Então, nós vamos ter essa oportunidade de poder estudar nesse semestre o livro. Como é que vai funcionar, né? Então, são todas as quartas, às 20 horas, a gente manda o link. E aí, quem puder participar ao vivo, é muito bom para a gente poder trocar experiências, né? Tem um momento sempre aberto para perguntas, mas se no final a pessoa quiser fazer algum comentário, fica bem à vontade. E daí isso também a gente sobe no YouTube, né? No canal do Seb Sukhavati. Então, quem não puder participar no dia, pode assistir durante a semana em outro momento, tá bom? Geralmente, então, as nossas práticas vão ser de 1h20, 1h30, né? Das 8 até umas 9h20, 9h30. A gente começa fazendo as nossas preces iniciais, né? Que é uma maneira da gente estabelecer a nossa motivação cada vez mais refinada, mais pura. A gente vai olhar para a nossa própria mente, vai pensar e os ensinamentos que a prática, que a meditação, elas ajudam a gente a purificar o nosso fluxo mental, a encontrar uma paz interna e a nos relacionar melhor com os seres. E para isso, a gente tem um método que a gente vai treinar, que a gente vai conhecer aqui, né? E junto em grupo é muito melhor, em sanga, né? Com a comunidade daqueles que querem seguir praticando os ensinamentos e transformando as suas vidas, né? Então, essa é uma forma da gente gerar benefício para nós e para os outros, tá? Daí a gente faz, então, um período de meditação guiada, que eu vou orientando, né? Podemos começar com um tempo mais curto, 5, 10 minutos, depois, mais para frente, a gente pode passar até 15 minutos, né? Conforme o grupo vai amadurecendo. E aí é bem bom quem puder seguir praticando na sua casa 5, 10 minutos, 15 minutos de meditação ajuda, né? Como a gente fala, o próprio Dalai Lama sempre inspira as pessoas a fazerem essa prática como uma higiene mental. Como a gente toma banho, a gente escova o dente, né? A gente cuida do nosso corpo, a gente deve cuidar da nossa mente também. Então, se a gente puder fazer isso todos os dias, é muito útil, né? É melhor fazer assim, doses homeopáticas do que a gente fazer um intensivão. Aí pega um dia e fica lá 3 horas meditando. Não é o caso. Vai se machucar e não vai ajudar no fluxo mental. A gente precisa cuidar da nossa mente como um cultivo de um jardim. Então, a gente vai regando, né, com aquele cuidado assim constante, né, ter essa diligência, essa é uma energia, uma toada virginiana que a gente vai fazer do dia a dia.
né? Tá bom? Isso é importante. E aí depois a gente faz a leitura do texto, né? Ou geralmente um capítulo, um trecho do capítulo, se for muito grande, a gente vai sentindo, e daí a gente traz para a contemplação, que é muito importante. Para tornar os ensinamentos vivos, a gente precisa contemplar eles. O que quer dizer contemplar? Quer dizer trazer eles na nossa experiência, no fogo do nosso cotidiano, do dia a dia. Como é que aquilo se relaciona com o que eu estou vivendo? Como é que eu posso aplicar aquele tipo de conhecimento, de instrução ao meu próprio fluxo mental? E se aquilo está funcionando ou não? Eu preciso testar. Então, essa é a abordagem clássica do Buda. Então, a gente não vai ouvir os ensinamentos por um argumento de autoridade, porque alguém falou e é assim e pronto. Não é esse o ponto. É a gente passar pelo crivo da nossa razão e testar no fogo da nossa experiência. Então, a gente vai ver, eu consigo mudar, transformar as minhas emoções, mudar a forma, o controle de qualidade é esse, é a forma que eu me relaciono com as pessoas. Elas estão me olhando de uma outra maneira, eu estou impactando de uma forma positiva onde quer que eu vá. Então tem muito isso que a gente vai perceber, né? Se a gente está melhorando as relações, reduzindo as tensões, né? E gerando mais benefício do que prejuízo, né? Sendo prejudicial, nocivo, né? Agressivo, hostil, seja o que for. Então reduzir nosso nível de crítica também, de julgamento. Você vai perceber que a prática, ela vai transformar nossa mente no sentido de abrir a mente. Quanto mais estreita a nossa mente, mais rígida, mais cheia de verdades, mais autocentrada, mais sofrimento para nós e para os outros, né? O sentido da prática, né, dos ensinamentos, é abrir, soltar, dissolver essa rigidez. E quanto mais aberto, então essa postura não sectária que a gente diz, né? Que tem uma aceitação das diversas manifestações dos seres. Em primeiro lugar, o budismo não é proselitista, a gente não quer converter ninguém. Ninguém precisa se tornar budista, não é esse o caso. A gente quer que as pessoas olhem para o mundo interno, né? A gente vai lembrar isso lá no Tibete, não tinha esse termo budista. O que tinha era como se fosse em inglês insiders, o mundo interno, você é aquele que se volta para o mundo interno, que entra no caminho internalizador, né? Ao invés de ficar sempre tentando resolver tudo fora, né? Como se o mundo externo que tivesse alguma coisa errada, né? E a nossa mente não tem nenhum problema, a gente nem inclui o observador naquele processo. Então aqui a gente vai incluir o observador e começar a perceber as nossas projeções e tentar superar a vidya, que é essa ignorância, essa cegueira de sentir-se separado do mundo. Então, a nossa mente vai sempre ver a própria mente. E é isso que nós vamos treinar paulatinamente, de uma maneira gradual, o caminho que o Shagyu Rinpoche vai propor para nós no texto. Tá bom? Eu vou fazer então, vou compartilhar com vocês aqui o texto. Muito bem. E a gente vai compartilhar aqui as preces iniciais, então. Lembra, todo mundo está vindo de um dia corrido, né? Um pouco mais tenso, ou um pouco mais calmo, né? Com os seus afazeres, atribulações, seus desafios, né? Então, tenta parar um pouco agora, se conecta com seu coração e lembra, o que eu estou fazendo agora é importante para mim. É alguma coisa que eu vou cultivar minha própria mente, as minhas emoções e vou oferecer qualquer paz, qualquer mérito, qualquer sabedoria que possa ser cultivada, ampliada, né, intensificada nesse encontro, que isso possa reverberar de forma benéfica para os seres, tá bom? E aí a gente vai fazer então a prece de 7 linhas e o refúgio bodhicitta. A primeira a gente vai fazer em português e a segunda a gente faz em tibetano, tá? 1.
Na fronteira noroeste do país de origem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso sítio. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de daquins. Enquanto pratico, seguindo seus passos, algo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os sírios. Om Jai Jinam Jansan Pema Yesar Dom Pulan Yatseng Chuki No Dru Ne Pema Jane Jesu Dran Kordu Kandro Manpekur Chechi Jesu Dandru Ki Jinji Lamchi Sheksu Sam Guru Pema Siddhi Jai Eugene of Johnson, Pema Yesa Dong Lam Yatsei Choki Lodru Ne Pema Junne Jesu Dran Ordu Kandro Mampekor Chechi Jesu Dadru Ki Jinji Lamchi Jesu San Guru Pemai Siddhi Hum. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chudan Sochi Chonama Janchu Bardu Dani Chapsuchi Dagi Jinso Jinpe Sonanchi Drola Pinchi Sanje Druparsho Sange Chodan Sochi Chonangla Janchu Bardu Dani Shabsu Chi Nagi Jingso Jingpe Sonanchi Drola Benchi Sanje Drupal Sho. Muito bem, pessoal. Então encontre uma posição confortável. Vamos fazer um pouco de prática agora. Deixa eu só responder. Então, mantenha a coluna ereta, os ombros relaxados. Procura
trazer sua mente de volta ao momento presente, pode manter os olhos semicerrados, faça 3 respirações profundas, inspirando e exalando, relaxa bem o corpo. E ancore a sua atenção mental ao fluxo natural da respiração lá no abdômen. Inspira e exala. Você pode perceber sua mente se distraindo, surgindo pensamentos que duram um tempo e cessam. O principal para nós, hoje, nesse momento, é trazer a mente de volta para casa. De forma gentil, deixe os pensamentos passarem como nuvens no céu. Quaisquer distrações, imagens, sons, deixe-os para si mesmos. O mais importante é acompanhar o fluxo natural da sua respiração de maneira relaxada e atenta. Inspira e exala. Inspirando e exalando, eu mantenho a minha atenção focada na respiração natural, fluxo lá no abdômen. Seguir fazendo essa prática em silêncio por mais alguns instantes. Muito bem, pessoal, podemos ir retornando. A gente fez 5 minutinhos dessa meditação da permanência serena, né? O calmo repousar de shamatha, ou chinês em tibetano, né? Shamatha em sânscrito. A gente tenta trazer a mente de volta
para o momento presente, como se ela estivesse, como não, né? Na verdade, ela é totalmente inseparável do corpo. Porém, a gente vive num mundo muito virtual. Vocês podem ter percebido esses minutinhos, quantos pensamentos a mente propôs, quantas imagens, quantas histórias. E às vezes a gente passa um fluxo ininterrupto de pensamentos na vida toda, né? Pensa num dia milhares, né? Talvez milhões de pensamentos, até a maior parte involuntários, né? Você não quis produzir aquele pensamento e ele surgiu na sua mente. E aí, como é que a gente vai domar a mente, esse cavalo selvagem, né? Que às vezes anda, parece que a seu bel prazer, né? Sem a nossa revelia, a gente não tem nem como segurar, controlar aquilo. Por isso que uma das maneiras que é descrito o treinamento é como se fosse um domador de um cavalo selvagem mesmo. A gente precisa trazer ele primeiro, né, dentro de uma área cercada e depois a gente vai aos poucos tornando ele mais dócil. A mente, na verdade, é uma grande ferramenta para a gente gerar o nosso pleno potencial e beneficiar os seres. Porém, a nossa mente ainda está muito, vamos dizer assim, perturbada, né, doente, fragmentada na sua atenção, né? Isso é geral, está generalizado na nossa cultura, né? O mundo moderno, materialista, hedonista, quer tudo muito rápido, né? Tudo é fast food. Então, a gente tem uma tendência a acelerar a nossa mente, para ser multitask, fazer muitas coisas, né? Essa é a experiência geral das pessoas. Sempre tem uma sensação de insatisfação, né? Que é a primeira nobre verdade. Então, todo mundo se sente insuficiente, né? A gente sente que sempre precisa estudar mais, precisa saber mais, precisa ser melhor, precisa ganhar mais, precisa ter mais tempo. Todo mundo tem essa sensação de carência, não é verdade? Então, a gente vai precisar. Como é que a gente vai lidar com isso? Esse é o ponto, né? A gente vai precisar, de alguma forma, trazer uma atenção para a mente. É como se eu fosse ganhar a minha mente de volta. Que a mente ela parece que vai de um fluxo inconsciente, gerando um pensamento que gera outro, e não tem fim aquilo. De repente eu estou perdido dentro de uma bolha de realidade, eu já esqueci aonde eu estou, eu esqueci com quem eu estou falando, né? Eu já esqueci que eu estou comendo, né? O que eu estou lendo, eu já pensei em muitas outras coisas, fui embora daquilo. Então, essa primeira modalidade de prática, que é shamatha, é uma forma da gente trazer a mente de volta. E é muito rico poder contar com o fluxo natural da respiração, especialmente no abdômen, que ajuda a desacelerar o fluxo mental e tornar a mente mais receptiva para qualquer tipo de atividade. Ainda mais se você for fazer algum estudo, em especial um estudo do Dharma, né? Então a gente consegue perceber a gênese do pensamento surgindo e eu não precisar engatar lá dentro, não ser cooptado, né, pelo referente do pensamento que me leve a algum lugar. Então, de uma forma muito gentil, suave, simples, eu trago a mente de volta. E aí você vai perceber que dali 2, 3 segundos ela já se perdeu. Aí eu trago a mente de volta, nunca gerando culpa, né? Não tem sentido isso. A gente vai a mente brigar com a própria mente. Não é isso. É sempre acolhendo, sendo compassivo, amoroso consigo. E aí eu vou voltar de forma gentil. Esse é o treino, né? Se a minha mente jamais se perdesse, ela estivesse sempre focada, daí eu não precisava meditar. Eu não precisava treinar. É porque a nossa mente é distraída que a gente treina, né? Então, isso é muito importante. Então, nós vamos começar a leitura. Ah, a gente fez as preces, né, iniciais ali, que foram o próprio Shagdu Rinpoche que ensinou, né, o Shagdu Gompa, né, a instituição que ele faz parte. Agora ele já tem a reencarnação do Shagdu Rinpoche, né, já foi comprado e está fazendo treinamento. E se a gente tiver a boa aventura, pode ser que venha para o Brasil também, tem grande chance, né, parece que está aprendendo, além de inglês, está aprendendo português. O rapaz talvez já tenha quase 20 anos, alguma coisa assim.
No livro O Senhor da Dança tem a imagem dele, do Tuco, né, que foi a reencarnação, foi reconhecida, uma foto de 2011, menininha, a gente tem aqui, que estava treinando lá. Né, quem quiser ver. Esse livro é muito bom, né? Quem quiser pegar para ler a história dele, vale muito a pena. E aí, essas preces que a gente fez, elas estabelecem a nossa motivação e fazem o refúgio. É o começo do caminho. Quando eu observo toda a confusão, todo o conflito, vamos dizer assim, ó, eu caí de paraquedas nesse mundo, tive que aprender a me virar, tive que aprender a ler, a falar, a caminhar, tudo isso, né? No nosso desenvolvimento da infância, na adolescência. E aí chegou uma hora que eu comecei a perceber o que que eu estou fazendo aqui. Em algum momento a gente tem essa pergunta, né? Tem a crise existencial de What the hell, man? O que eu estou fazendo aqui? Mais ou menos isso. E daí você pensa, e aí você começa a pesquisar ou a olhar, a procurar, a buscar, né? Vai em muitas tradições espirituais, filosóficas, né? Vai para tudo quanto é lugar. E aí você vai procurar aonde é que pode tomar refúgio verdadeiro. Então você pode perceber isso. O que que seria o refúgio? É onde o meu porto seguro, onde eu posso me refugiar na hora do aperto, né? Então é isso. Se eu tiver refúgios, vamos dizer, flutuantes, que são impermanentes, então aquilo não necessariamente vai ser seguro para mim, não é verdade? Porque ele vai mudar. As relações, os trabalhos, as nossas identidades, elas todas mudam. Se elas forem a fonte de refúgio para nós e é dali que vem minha energia, minha estabilidade, minha felicidade, então ela vai estar sempre oscilando. Não é verdade? Então, nós vamos ter que olhar algo que é mais profundo e que esteja além dessas oscilações, né, do mundo convencional. Então, eu vejo que há um sofrimento, as pessoas têm sofrimento, nós mesmos experimentamos o sofrimento, e às vezes a gente não sabe como é que lida com ele. Então, às vezes a gente tem uma tendência a se isolar do sofrimento, a ter uma aversão, não é? A deixar o sofrimento de lado. Então, se a gente vê o sofrimento vindo ao nosso encontro, a gente atravessa a rua e vai para o outro lado, a gente não quer encontrar, não é verdade? Uma pessoa difícil, uma pessoa que está em situação de rua, ou alguém que a gente teve algum problema no trabalho, ou alguém em casa, ou nós mesmos, as nossas próprias emoções. A gente tenta cobrir o sofrimento. E aí a gente vai maratonar série, né? A gente vai pedir uma pizza, a gente vai fazer alguma coisa e cubra o sofrimento. Aqui nós estamos propondo uma outra coisa. Não tem problema ver série, comer pizza e conversar com os amigos, não é o caso. O problema é se eu não lidar com o sofrimento. Então a gente vai precisar aprender uma forma mais safa, alguma coisa que dê uma, vamos dizer assim, um meio hábil para mim. E é isso é o método, né, que o Shagdu vai, vamos dizer assim, propor, e ele era a própria expressão do ensinamento, por tudo que ele passou na história da vida dele. Então, ele vivenciava o ensinamento de dentro, e é isso que a gente aspira, né? Não existe um, assim, eu sou budista, mas não praticante, não tem isso, entendeu? Se eu vou praticar o ensinamento, é isso que me torna budista, se a pessoa precisar de um rótulo. Você nem precisa chamar de nada. Você está praticando algo que é para aplicar o seu fluxo mental, que é para transformar suas emoções, tua maneira de se relacionar com o mundo e com você mesmo, né? Então, daí a gente vai ver os quatro pensamentos que transformam a mente, que é bem assim, depois ele vai olhar com calma cada capítulo que nós vamos ler. Mas eu vou falar de uma maneira sucinta agora. O primeiro pensamento que transforma a mente é a vida humana é preciosa. A gente percebe que a gente tem muitas liberdades e vantagens de poder praticar. A gente tem as faculdades lúcidas,
né? A gente não está no meio de uma guerra civil, a gente não tem, né, uma calamidade, uma catástrofe. Apesar de todas as dificuldades da nossa sociedade, da nossa vida, a gente tem condições de parar numa quarta-feira à noite, às 8h41, e a gente consegue olhar os ensinamentos, entendeu? A gente consegue falar de coisas mais sutis. Então, a vida humana, nossa, ela se tornou preciosa. Não é toda a vida humana que é preciosa. Quando ela se torna significativa, é porque a gente procura o autoconhecimento, conhecer as emoções, conhecer a própria mente e buscar a realidade dos fenômenos. É isso que nós estamos procurando. Nós não estamos procurando uma doutrina, nós não estamos procurando uma identidade que vai ser vitoriosa e que todo mundo vai reverenciar, ou escolhido, ou especial, não é nada disso. A gente quer ver a realidade tal qual é, dos fenômenos e da própria mente. E é isso que o Buda fez, esse escrutínio, vamos dizer assim, essa investigação refinada. Ele foi olhar e aí ele teve o vislumbre, teve a realização, e aí foi transmitindo mente a mente a cada discípulo, e foi mestre a discípulo, e foi indo em várias culturas, em várias regiões do mundo, e chegou até nós. No nosso caso aqui, foi o Shagdu Rinpoche, com as bênçãos de seus mestres, Dudjom Rinpoche, Dilgo Khyentse, e chegou até o Lama Santem, e o Lama Santem encontrou a gente em algum lugar e transmitiu isso. Então, é como algo vivo que vai tocando as pessoas. Você não é um conhecimento escritural, né, de argumento de autoridade, como a gente falou, alguma coisa que você tem que conhecer em termos só cognitivos e intelectuais. Ele tem que ser algo que se transforme em benefício, que se converta em sabedoria. E aí a pessoa fica comovida, ela é tocada no coração, ela fica emocionada com o que ela ouve. Aí tocou o ensinamento. E aí fez sentido. Então, isso é a transmissão. Então, só tem condição de fazer isso se tiver numa vida humana preciosa. Se a gente não tiver um lugar que não tem como ouvir os ensinamentos, né? Que tiver numa situação muito precária, muito difícil, sim, a gente não teria condições de ver coisas tão sutis quanto são os ensinamentos, esse aprofundamento na natureza da mente, né? Tá fazendo sentido isso, pessoal? Então, a partir daí, da vida humana preciosa, a gente vai perceber que ela é impermanente. Não foi o Buda que inventou a impermanência. A impermanência é da natureza dos fenômenos. E isso é assim, desde um princípio sem princípio, né? É algo que não tem nem começo e nem tem fim, mas a impermanência, ela se dá. Então foi uma observação, uma constatação do Buda. Por que que a impermanência surge? Porque os fenômenos, eles são compostos. Os fenômenos não, eles vão dizer assim, eles dependem de causas e condições, e elas estão sempre mudando. E é natural. No começo a gente ouve o som da impermanência, né? Parece que essa transitoriedade, essa mudança é uma coisa meio chocante. Aquilo parece que faz mal para nós, não é? Tem uma sensação de, meu, que horrível, a vida, nossa, tudo aquilo que eu imaginava, não é nada disso, não tem nada, uma coisa, né? Uma terra prometida, um galho final que eu vou poder pousar como um passarinho que vai de galho em galho, né? E parece que aqui eu vou ficar e aqui eu vou conseguir permanecer, né? Aquela identidade vitoriosa. Esse é o trabalho final, ficar até o final da vida nele. Essa é a relação final, vou ficar até o final da vida nela, entende? Isso, vamos dizer assim, é uma ilusão para nós, porque é impermanente aquilo. Só que a impermanência, ela mostra que a vida é livre, é esse que é o ponto. Ela mostra a liberdade dos fenômenos, que eles estão sempre mudando. É impossível eu ter uma flor se não morrer a semente. E se a semente depois não nascer como um broto, e o broto não nascer como uma, uma coisa maior, entendeu? Então vai sempre mudando, não vai ter como ter fruto se a flor não morrer. Vocês entendem como é que funciona? Agora, se eu me apegar à flor, aí vai surgir a ideia de impermanência, porque a flor morreu, então aquilo mudou, aquilo é impermanente. Esse é o segundo.
dos quatro pensamentos que transformam a mente, né? A impermanência é para trazer para nós um sentido de preciosidade do nosso tempo, do nosso espaço, das nossas relações. A gente passa a apreciar mais os seres, porque a gente não sabe se a gente vai ver eles de novo. Isso é muito claro, né? A gente não sabe que momento que eles vão partir das nossas vidas e que vão fazer a passagem, que nós mesmos vamos fazer. O máximo da impermanência é a morte, né? Que a morte também, a gente vai precisar ressignificar ela, ver como um processo da vida. Não tem como haver vida sem a morte, e não a morte sem vida. Elas são totalmente interligadas, né? Então a gente vai ver como um processo natural de algo muito mais amplo, né? Que está além de vida e morte. Então esse é o segundo dos quatro pensamentos que transforma a mente. O terceiro, daí vem o karma. O karma é a ação, aquilo que eu coloco em movimento, que são os nossos condicionamentos, né? Que a gente acha os referenciais, né? Os samskaras, a gente vai seguir aquele caminho e parece que tem que fazer aquilo sempre, entendeu? Às vezes a pessoa tem uma ideia de karma que é uma ideia distorcida, que não é o que o Buda transmitiu, né? Parece que o karma é tipo, é o meu karma, essa pessoa é meu karma. A gente ouve isso, né? Ou ela pensa assim, é um determinismo, é uma fatalidade, é uma coisa que não tem como, vai acontecer. Mas não é esse o caso também. São estruturas cognitivas que mexem com a nossa energia, com as nossas emoções, e a gente tem uma tendência a repetir aquilo, entendeu? Então é um condicionamento que a gente vai precisar superar. Não é lutar contra o karma, não é que eu vou brigar, abolir o karma, não é isso, eu vou iluminar, eu vou clarificar aquelas experiências. E aí eu vou recobrar a minha liberdade frente aos fenômenos. O problema do karma é esse. Porque eu acabo repetindo um padrão, eu vou colher os mesmos frutos, e que no geral é de sofrimento, porque é uma mente estreita. E esse é o quarto dos quatro pensamentos que transformam a mente, que é o sofrimento. Então, vida humana preciosa, vida humana preciosa, impermanência e morte, né? O karma, e aí por fim o sofrimento. Para que a gente fala tudo isso? Porque isso está acontecendo na vida das pessoas e elas não estão percebendo. Nós mesmos não percebíamos. A hora que a gente passa a perceber isso, eu preciso pôr em perspectiva a minha vida. O que que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou fazendo um bom uso dela, com aquilo que eu tenho? Eu não sei se hoje à noite, amanhã, amanhã eu vou encontrar um novo dia ou vou encontrar nova vida. Eu não sei se eu vou acordar amanhã. A gente tem uma ideia, né, construída que a gente fala, não, amanhã eu vou acordar normal, vou estar aqui nesse corpo, nessa casa, e assim vai seguir. Mas a gente não sabe, né? Então, e aí a gente vai contemplar esses ensinamentos. Quando eu olho isso tudo, eles falam que os quatro pensamentos transformam a mente porque eles vão inverter a nossa perspectiva. Eu preciso olhar para o mundo interno. É como aquela frase célebre, né, do santo indiano lá do século sétimo, Shantideva, que escreveu, né, o Bodhicharyavatara, que é um clássico, né, do budismo mundial, vamos dizer assim, né, especialmente o budismo Mahayana no Tibete é muito reverenciado e é o caminho do Bodhisattva. Então, que a gente vai olhar o que que ele falou para nós, só para dar uma, vamos dizer assim, é um livro muito bonito, e aí a gente vai dar a essência ali. Ele fala, as pessoas, elas, é como se elas estivessem querendo embalar o planeta inteiro, o mundo inteiro, em couro, porque quando elas andam, elas podem pisar em pedra, em caco, elas podem em espinho, podem ferir os pés. Não seria mais fácil elas fazerem uma sandália de couro e cobrir seus próprios pés? É impossível cobrir o mundo inteiro de couro, não é verdade? E agora, qual que é a analogia? É o que nós estamos tentando fazer. Consertar o mundo inteiro ao invés de olhar a nossa própria mente e trabalhar com ela. Entendeu? Consertar o mundo é querer que os outros sejam do nosso jeito, né? Quem mexeu no meu queijo, quem fez alguma coisa e a pessoa tem que mudar. Eu tenho.
A gente tem o nosso próprio mundo interno, que é a verdade, que a gente acha assim. E os outros 8 bilhões de pessoas estão erradas porque elas não estão sabendo qual que é o jeito certo de viver. Essa é a ideia básica das pessoas, entendeu? E aí é os choques de realidade. Então a gente precisa ter essa abertura da mente para olhar para o mundo interno e usar todas as situações como treinamento. Então, é impossível a gente cobrir o mundo inteiro de couro, mas eu posso fazer uma sandália. Então, eu posso treinar a minha mente e pacificá-la. Por mais causas e condições positivas que eu tenha, riqueza, saúde, fama, o que você quiser falar, né? Beleza, qualquer coisa, aquilo que é reverenciado na nossa sociedade. Isso tudo é impermanente e não é fonte segura de felicidade genuína. Ela vai dar um prazer fugaz, não é verdade? Até a Gisele Bündchen fica velha, não é assim? Até o Paul McCartney tem artrite nos dedos e já não alcança mais as notas quando vai cantar com seus 84 anos, não é assim? Então a gente já sabe que mesmo pessoas muito poderosas que tiveram muitas causas de condições favoráveis, que o mundo inteiro estava feliz com a sua presença, essas pessoas elas também cessam, né? Os grandes impérios surgem, duram um tempo e cessam. Então, o que está de verdadeiro, de real, que está além de vida e morte? O que que eu posso realmente confiar? E daí é isso que os quatro pensamentos que transformam a mente tentam mostrar para nós. Eu preciso encontrar um refúgio que esteja além das flutuações do dia a dia, né? Do habitual, não é? É mais ou menos assim, que a pessoa precisa crescer, precisa fazer uma faculdade, né? Hoje em dia já nem é mais isso, né? Se ela precisa se tornar um youtuber, um influencer, sei lá, e aí depois ela precisa crescer profissionalmente, daí ela precisa casar, ela precisa ter filho, ela precisa ter uma casa, viajar para a Europa, daí depois ela precisa ter uma aposentadoria e morrer. Mas assim, o que que é essa sequência da felicidade humana? Não é? A felicidade em 24 parcelas da Casa Bahia, sabe assim? O que que é isso? Então a gente vai ter que olhar, ao invés de ficar postergando aquilo que a gente acha que, um dia eu serei feliz. Quando eu passar na faculdade, quando eu passar no concurso, quando eu aposentar, aí sim a minha vida vai fazer sentido, aí sim eu vou ter tudo de bom. E aí a pessoa morre antes de acontecer alguma coisa, entende? Então que a gente faça um bom uso agora. É para isso que servem esses quatro pensamentos que transformam a mente, né? A gente tem uma boa relação com os seres, a gente procura gerar um bom coração, pelo menos isso. A gente não vai sair iluminado dessa vida, não é o caso, mas pelo menos com um bom coração, entendeu? É isso, ser um bom ser humano, ter empatia, ter uma abertura no coração, na mente para poder aceitar os seres, né? Tentar, vamos dizer assim, entender o outro no mundo dele, a gente fala competência cultural, né? Não tentar enfiar a goela abaixo a minha verdade, o meu jeito de ser, a minha forma de falar, aquilo que eu gosto, que eu não gosto, sabe assim? A gente fica numa jihad, né? Numa guerra maluca, né? Contra os outros que não pensam igual a nós, né? Não é o caso, né? Tá fazendo sentido isso que nós estamos falando, gente? Acho que eu já falei bastante. Vamos começar a leitura do texto, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, tem sempre à vontade. O meu livro aqui, que é de 2006, ele começa com um prefácio à primeira edição brasileira. Teve gente que me comentou que comprou no Sebo, conseguiu essa versão, e também dá para comprar o outro na editora Macara também. Depois eu posso postar para vocês se vocês quiserem pedir, né? O livro para poder estudar.
Então, os ensinamentos de Buda oferecem um meio infalível pelo qual os praticantes sinceros podem transcender o sofrimento infindável da existência cíclica e revelar sua própria natureza búdica. Ó, aqui já é uma boa notícia, né? Esses métodos preservados em linhagens ininterruptas de saber escolástico e de realização foram, de acordo com uma antiga profecia, trazidos para o Ocidente nesses tempos em que o pássaro de ferro voa. Eu pude contar com a boa sorte de receber a transmissão desses ensinamentos preciosos da mente iluminada de muitos mestres tibetanos santificados e também de contemplar e meditar sobre essa sabedoria inexprimível. Desde a ocupação de meu país pelos chineses, os ventos do karma me impeliram para o mundo ocidental e agora para a América do Sul. A publicação da edição em língua portuguesa de Portões da Prática Budista ocorre às vésperas de minha transferência para o Brasil. Essa mudança foi inspirada pela interdependência existente entre, de um lado, a fé e a devoção sincera dos brasileiros que encontrei, a par da aspiração de muitos alunos de que os métodos profundos do budismo Vajrayana, e em particular os da grande perfeição, criem raízes firmes no solo brasileiro. E, de outro lado, meu compromisso de introduzir esses ensinamentos onde quer que haja necessidade e intenção autêntica de aplicá-los. Causa-me enorme satisfação a oportunidade de ajudar a abrir os caminhos da compaixão e sabedoria infinitas do Buda para o povo brasileiro. Os métodos do Buda são infalíveis, mas somente se praticados. O sentimento que trago em meu coração é o de que este livro venha inspirá-los a encontrar um professor qualificado e a se dedicar ao caminho espiritual com seriedade. Pela força dessa virtude, possam vocês e todos os seres despertar do sonho da existência cíclica e assim revelar a pureza de sua verdadeira natureza. Shagdu Rinpoche escreveu lá da Califórnia em fevereiro de 95. Depois que ele ajudou, quando ele fez a fuga, né, do Tibete, quase morreu, muitas histórias assim, né, foi pego pelo exército chinês e aí ajudou vários seres para atravessar, né, fronteira lá com a Índia. Daí ele ajudou por um longo tempo, né, como a gente comentou, como lama, como médico, como administrador, como construtor, né, nos assentamentos dos refugiados tibetanos ali no exílio. E depois ele teve um tempo no Nepal também, e depois ele foi convidado para ir para os Estados Unidos no final da década de 70. Né? Ele foi para lá e lá ele começou a estabelecer então os centros de prática. Isso a gente fala, eles comentam, né, que tem essa profecia do pássaro de ferro que voa, que o próprio Guru Rinpoche, que foi o mestre indiano que levou o budismo para o Tibete no século VIII, ele mostrou que isso aconteceria num certo momento. E o budismo iria para o Ocidente, né? Então tinham essas previsões assim, né? E ele mesmo, o próprio Shagdu, quando ele estava fugindo do Tibete, ele teve essa palavra que surgiu na mente dele, que ele iria para a América num sonho. E ele foi perguntar o que que era América para as pessoas, porque ele nem sabia o que que era, né? E daí no fim ele acabou vindo para cá também. Em 95 ele veio para o Rio Grande do Sul, né, onde ele construiu lá o templo, né? Kadroling. Ele fala algumas palavras que talvez algumas pessoas, né? Budismo Vajrayana, que é o budismo que é praticado nos Himalaias. O budismo pode ser visto de três maneiras, vamos dizer assim, as três voltas do Dharma. Budismo Hinayana, e é focado mais na tradição Theravada, no Sri Lanka, em Myanmar e outros lugares do mundo. E ele é mais focado na linguagem do Cânone Pali, que era a linguagem da época do Buda, que é mais, vamos dizer assim, direcionado para a renúncia, direcionado para a disciplina, né? A maneira mais assim estrita do budismo, como era o modo de ser do Buda Shakyamuni, aquele, vamos dizer assim, aquele estilo, aquela estética,
né? Essa é a primeira volta do Dharma, o Hinayana. A segunda volta do Dharma é o Mahayana, e daí é o caminho do Bodhisattva, quando a gente foca no treinamento para a compaixão, para incluir todos os seres, né? Isso é a essência. E a terceira volta do Dharma pode ser chamada de Vajrayana, que é o caminho veloz. Yana é caminho, né? Ou veículo, que a gente pode falar, né? E o Vajra é alguma coisa assim muito rápida, muito direta, apontando direto à natureza da mente. E aí, o pináculo dos ensinamentos do Vajrayana é a grande perfeição, ou Dzogchen, que é quando ele vai revelar a nossa natureza da mente. A primeira volta do Dharma, o Hinayana, o pequeno veículo, ele é mais voltado então para a gente domar a nossa mente, que é todos são necessários. A gente não diz que um é melhor que o outro. É como se fosse a fundação de um prédio. Eu preciso ter a moralidade, eu preciso ter disciplina, vocês entendem? Eu preciso, de alguma forma, simplificar a minha vida, não ficar querendo cada vez mais coisa, porque daí não vou ter espaço para o caminho espiritual ser levado a sério, como ele está dizendo aqui. Então, isso é a base, ter boas relações com os seres. Depois, o Mahayana, que é o grande veículo, a questão da compaixão, é quando eu abro. Eu não quero só, vamos dizer assim, a minha paz interior. Eu não quero só fazer yoga, né, tomar suco verde, tomar um solzinho, pisar na grama e ficar eu em paz, na bem-aventurança de mim mesmo. Eu quero encontrar os seres e ajudar eles também a se liberar do sofrimento. Entendeu? Então, o Bodhisattva vai fazer essa imersão no mundo de vários tipos de seres, sem perder a motivação da Bodhicitta, que é tentar ajudar os seres a reconhecer sua própria natureza. E a terceira, então, esse é o treinamento, né? Ele vai olhar as seis perfeições, né? Da generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração, sabedoria, né? Antes, lá no budismo mais básico, vamos dizer assim, basilar, fundamental, ele também olhava as quatro qualidades incomensuráveis de compaixão, bondade amorosa, alegria, né, e equanimidade. Então, nós vamos olhar isso com calma, né, nesses próximos encontros. E o budismo Vajrayana ele vai ser apontar direto à natureza da mente. O primeiro é domar a mente, o segundo é treinar a mente e as emoções, e o terceiro é revelar aquilo que já é. Porque a iluminação, como é vista na perspectiva do budismo, a gente não alcança no sentido de adquirir, conquistar. Eu não vou, porque eu fiz isso, mas aquilo eu me tornei iluminado. Não é assim. A iluminação é a natureza fundamental de todos os seres. Isso é a natureza búdica, que a gente precisa remover os obscurecimentos para encontrar essa natureza, tá bom? Então, daí tem um prefácio à edição brasileira ampliada. Vamos lá, então. O eminência Shagruto Rinpoche nasceu no Tibete Oriental em 12 de agosto de 1930 e morreu no templo tibetano que construiu no sul do Brasil em 17 de novembro de 2002. A jornada que fez de um lado do mundo para o outro, do Oriente para o Ocidente, do Norte para o Sul, foi motivada por uma única intenção, a de guiar os seres sencientes para a liberação última através dos ensinamentos budistas de contemplação e meditação. Assim, ele o fez incansavelmente, com compaixão e sabedoria inabaláveis. Milhares de pessoas escutaram seus ensinamentos e os praticaram com seriedade, transformando suas vidas com eles. Como o título promete, este livro de fato serviu como um portão para a prática budista e um guia no caminho para a liberação. Muitos dos ensinamentos de Rinpoche foram compilados neste livro por uma de suas alunas próximas, Lama Chepin Droma, uma norte-americana que traduziu seus ensinamentos durante anos. A primeira edição foi recebida como um tesouro por seus alunos na América do Norte e do Sul. Mais preciosa ainda é esta nova edição, que foi completamente revisada e ampliada, com a inclusão de perguntas e respostas, assim como um glossário de termos budistas. O livro foi traduzido muito competentemente para o português por Manuel Vidal
e os acréscimos à edição, ampliada por Cândida Bastos, revisado por Flávia Pelanda e produzido por Christine Wedler. Clarita Maia contribuiu em todas as fases dessa edição. Em entrevistas para a imprensa e conversas particulares, Rinpoche era frequentemente indagado sobre o motivo de sua mudança para o Brasil. Ele dizia que havia respondido à espiritualidade natural e à afinidade aos ensinamentos budistas que encontrou entre as pessoas deste país. Para muitos alunos brasileiros promissores, seria difícil viajar aos Estados Unidos para receber ensinamentos, e por isso Rinpoche fez o compromisso de estabelecer centros e treinar alunos aqui. Em 1995, mudou-se, deixando para trás muitos centros bem-sucedidos e alunos bem treinados nos Estados Unidos. Os brasileiros, assim como alguns norte-americanos que vieram até aqui compartilhar o otimismo do Rinpoche sobre o futuro dos ensinamentos do budismo no Brasil, ofereceram seu apoio sincero. Um esplêndido Lakang, um templo tradicional tibetano, foi construído em Três Coroas, no estado do Rio Grande do Sul. Os ensinamentos de Sua Eminência Shagrutuko Rinpoche floresceram. Suas atividades foram incessantes e até mesmo a transição do seu final de vida, 7 horas após seu último ensinamento, foi resplandecente devido à maestria de sua meditação. Ele está ensinando uma prática de Poa, né? Que é a transferência da consciência que o budista tibetano faz na hora da morte. Então a pessoa tem a consciência daquele momento e ela treina transferir a sua consciência para uma terra pura de um ser iluminado. No caso, Buda Amitabha, por exemplo, né? Ele estava ensinando isso. E aí, ele ensinou, ele despediu-se, né, de todos, uma coisa que ele geralmente não fazia, era uma coisa mais rara, e aí ele foi para o quarto dele e ele mesmo fez a transferência. Ele estava lúcido, normal, e aí ele ficou em meditação ali durante dias, sem deteriorar o corpo dele, né? Isso você pode encontrar também no Senhor da Dança, na biografia, né? Este livro, Portões da Prática Budista, é uma parte importante do legado de Rinpoche às pessoas que estão em busca de um caminho espiritual autêntico, aos praticantes que estão à procura de esclarecimento e àqueles que escutaram esses ensinamentos diretamente e querem se recordar de sua voz cálida e sabedoria preciosa. E isso preenche a contínua aspiração do Rinpoche de que, pela conexão com os ensinamentos e com ele, como professor, todos possam encontrar paz interna, compaixão destemida e liberação última. Chave do Cadro, lá ela escreveu do Rio Grande do Sul, né, do Cadroling, em fevereiro de 2003. Chave do Cadro é a, vamos dizer assim, a herdeira, né, do Chave do Gompa, ela que direciona, né, a coordenadora, vamos dizer assim. O Chave do Gompa, ela é uma ocidental, né, uma norte-americana, chamava Jane, e que foi a segunda esposa do Shagdu Rinpoche. Muito bem. E aí vamos para a parte um, a descoberta do caminho da liberdade. Tudo bem, pessoal? Quem não dormiu ainda está ouvindo? Ai, ai. Mas é bom ler também, né? Eu gosto de ler prefácio, assim, porque ajuda como se estivesse ambientando. A gente está entrando naquele ambiente sutil, né? Aí agora vamos para o ensinamento em si. Capítulo um, né? A roda em movimento. Por que precisamos de um caminho espiritual? Vivemos em um tempo muito atribulado em que nossas vidas transbordam de atividades, algumas alegres, algumas dolorosas, algumas gratificantes, outras não. Por que deveríamos reservar um tempo para as práticas espirituais? Conta-se muito a história de um homem de uma região no norte do Tibete que decidiu fazer uma peregrinação com seus amigos até o Palácio Potala, a residência do Dalai Lama em Lhasa, um lugar muito sagrado. Era uma viagem que marcava a pessoa pelo resto da vida. Naqueles dias não havia carros ou veículos de qualquer espécie na região, e as pessoas viajavam a pé ou a cavalo. Demorava-se bastante para chegar a qualquer parte e era perigoso ir muito longe.
já que inúmeros ladrões e bandidos assaltavam viajantes incautos. Esses motivos, a maioria das pessoas nunca deixava sua região natal, do nascimento à morte. A maioria delas nunca havia visto uma casa, moravam em tendas pretas tecidas com fibra de pelo de iaque. Quando esse grupo de peregrinos finalmente chegou em Lhasa, o homem do norte ficou assombrado com o Palácio Potala e seus múltiplos andares, suas muitas janelas e a vista espetacular da cidade que se descortinava no interior. Ele enfiou a cabeça por uma abertura bem estreita que servia de janela para ter uma visão melhor, virando a cabeça para a direita e para a esquerda enquanto olhava a vista ali embaixo. Quando seus amigos o chamaram para ir embora, ele puxou a cabeça para trás com um solavanco forte, mas não conseguia da janela. Ele ficou muito nervoso, puxando de um lado e de outro. Por fim, concluiu que estava realmente entalado. História, né? Ai, ai. Então disse a seus amigos: podem ir para casa sem mim. Digam à minha família. Engraçado, né? Ai, ai, ai. Não sei se vocês estão com o livro aí, mas eu me divirto. Ele contava umas histórias engraçadas. Ai, ai. Podem ir para casa sem mim. Digam à minha família, que a notícia ruim é que eu morri. Ai, ai, ai. Mas a notícia boa é que eu morri no Palácio Potala. Haveria lugar melhor para alguém morrer? Os amigos eram também gente muito simples, de modo que, sem muito refletir, concordaram e foram embora. Algum tempo depois, o zelador do templo apareceu e perguntou: Mendigo, o que você está fazendo aí? Eu estou morrendo, ele respondeu. Mas por que você acha que está morrendo? Porque minha cabeça está entalada. Como é que você a pôs aí? Eu enfiei fazendo assim. Aí o zelador respondeu: Então tire da mesma maneira que entrou. O homem fez o que o zelador sugeriu e se soltou. Como esse homem, se conseguirmos enxergar onde é que estamos presos, poderemos quebrar nossas amarras e ajudar os outros a fazer o mesmo. Mas primeiro precisamos entender como viemos parar onde estamos. É mais ou menos nós estamos nessa situação, né? É como se fala assim: é um beco, minha vida está um beco sem saída. Vocês já ouviram esse termo, né? E aí, como é que a pessoa entrou no beco? Então, a própria entrada é a própria saída, do mesmo jeito, né? Que ele entrou ali, ele tem que sair, não é verdade? Então, é a mesma coisa que a cabeça do cara entalada ali. Ele falou: tô aqui para morrer. Eu acho muito engraçado isso. Digam à minha família que a notícia ruim é que eu morri, mas a notícia boa é que eu morri no Palácio Potá, um lugar sagrado, né? Ah, cada ideia, né? Daí o zelador falou: "Ô, rapaz, o que que é isso? É mais ou menos isso que os mestres fazem com a gente. Mas, rapaz, o que que é isso? Né? Se você enfiou a cabeça aí, você consegue sair. Se a sua própria natureza construiu toda a confusão onde você está, ela mesma pode desarticular essa construção. Um exemplo que o Buda dava era como se fosse uma echarpe, assim, né, branca. Ele dava um nó e falava: Vocês estão vendo o nó? A echarpe é a mesma, né? O nó é a nossa confusão. E a echarpe branca é a nossa natureza livre, a nossa mente livre. Então, o que eu preciso fazer? Eu posso desatar aquele nó, da maneira inversa que eu fiz. Mesma coisa, é só você girar a cabeça e você tira ela dali, né? Ai, ai. Durante toda a vida, embora cada um de nós busque e às vezes encontre a felicidade, ela é sempre temporária. Não conseguimos fazer com que dure. É como se estivéssemos continuamente atirando flechas, mas no alvo errado. A gente tenta, mas não obtém ali, né, o fruto, né, que a gente aspira. Para encontrar a felicidade duradoura, precisamos mudar o alvo, concentrando-nos em erradicar o nosso sofrimento dos outros, não temporária, mas definitivamente. A mente é a fonte tanto do nosso sofrimento quanto da nossa felicidade. Ai, ai, cada uma, né?
A mente pode ser usada de modo positivo para criar benefícios ou de modo negativo para criar malefícios. Embora a natureza fundamental de todos os seres seja uma pureza imortal, que existiu desde sempre, sem começo, o que chamamos natureza búdica, nós não reconhecemos essa natureza. Em vez disso, somos controlados pelos caprichos da mente ordinária, que vai para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, produzindo pensamentos bons e ruins, agradáveis e dolorosos. Nesse meio tempo, plantamos uma semente a cada pensamento, palavra e ação. Assim como é certo que a semente de uma planta venenosa produz frutos venenosos e que uma planta medicinal cura, as ações maléficas produzem sofrimento e as ações benéficas, felicidade. Nossas ações viram causas e dessas causas naturalmente vêm os resultados. Tudo que é colocado em movimento produz um movimento correspondente. Se você joga uma pedra em uma lagoa, formam-se ondulações em círculos, que batem na margem e voltam. O mesmo se passa com o movimento dos pensamentos. Quando os resultados desses pensamentos retornam, sentimos-nos vítimas indefesas. Estávamos inocentemente vivendo a nossa vida. Por que todas essas coisas estão acontecendo conosco? O que acontece é que as ondulações estão voltando para o centro. Isso é o karma. Mente ordinária é cheia de oscilações e turbulência. Não, se não há uma força que a controle e controle seus efeitos sobre o corpo e a fala, somos jogados para cima e para baixo, para frente e para trás. Nossa realidade parece um passeio de montanha-russa. Na verdade, é mais parecida ao girar de uma roda. Pomos uma roda em movimento e, a cada vez que reagimos, damos um novo impulso a ela, ficando presos em seu movimento perpétuo. Dessa forma, nossa experiência da realidade continua a girar em ciclos, com todas as suas variações vida após vida. Assim é a interminável samsara, a existência cíclica. Não compreendemos que estamos vivenciando resultados que nós mesmos criamos e que nossas reações produzem ainda mais causas, mais resultados, incessantemente. Pelo fato de termos sido nós mesmos que armamos a enrascada em que nos encontramos, cabe a nós mudá-la, que é a cabeça, né? Que a gente que vai tirar ela ali da janela que está ali talada, né? Uma pessoa que esteja com o cabelo embaraçado e oleoso e olhe em um espelho, não irá conseguir limpar a sua imagem esfregando o espelho. Uma pessoa que tenha uma disfunção biliar terá uma percepção distorcida da cor. Verá uma superfície branca, quer seja uma montanha nevada à distância, ou um pedaço de pano branco, como sendo amarelada. O único modo de corrigir a visão defeituosa é curar a doença. Tentar alterar o ambiente externo não trará resultado algum. Aqui a gente relembrando lá o chante dela, né? Couro em toda a terra, né? Ou só couro da sua sandália. Algumas pessoas pensam que o remédio para o sofrimento está nas mãos de Deus ou Buda, em algum lugar externo a elas. Mas as coisas não são assim. O próprio Buda disse a seus discípulos: Eu lhes mostrei o caminho que leva à liberdade. Seguir por esse caminho é algo que depende de vocês. A mente, quando usada de modo positivo, para gerar compaixão, por exemplo, é capaz de criar grandes benefícios. Pode parecer que esses benefícios vêm de Deus ou Buda, mas são simplesmente o resultado das sementes que plantamos. Embora com os ensinamentos do Buda recebamos a chave do conhecimento que nos permite transformar, pacificar e treinar a nossa mente, somente nós podemos descerrar sua verdade mais profunda, expondo nossa natureza búdica e suas capacidades ilimitadas. Nossas experiências atuais na vida são de relativa boa sorte, que a vida humana é preciosa, né? Muitos são os que experimentam sofrimento muito pior que o nosso, assolados pelas dores implacáveis da guerra, doença e fome, não têm meios para mudar sua situação, parece não haver saída. Ao contemplarmos as dificuldades em que essas pessoas se encontram, a compaixão brota em nosso coração.
ganhamos inspiração para não desperdiçarmos nossas circunstâncias bem afortunadas, mas sim usá-las para criar benefícios para nós mesmos e para os outros. Benefícios que estejam além da felicidade provisória que vem e vai, além dos ciclos infindáveis do sofrimento sansárico. Somente ao revelar por inteiro a natureza verdadeira da mente, ao alcançar a iluminação, podemos encontrar felicidade duradoura e ajudar os outros a fazer o mesmo. Essa é a meta do caminho espiritual. Esse é o capítulo 1. Muito bem, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Vocês se divertiram com a história do rapaz que foi fazer a peregrinação em Lhasa, né? Ai, 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 cada uma, né? A gente se diverte. Ai, ai. Você vai mandar as indicações para a gente poder comprar o livro? Eu Tá, coloco o link, então, tá bom? tá legal. Tá, Isso, daí eu coloco lá no grupo. É bom para poder mas, acompanhar, né? mas o Ajuda bastante. link do livro virtual, ou Não, dá não? para pedir. Lá vai dar para pedir também o livro Ah, papel. Eu físico. prefiro também. Eu acho melhor. Eu, acho melhor. Prefiro. É, é a moda antiga, né? É, Eu também. Eu prefiro. eu tinha ganhado do meu irmão, mas eu Sabe para onde não. foram? Os ventos do karma levaram para outros lugares. E beneficia outros Exatamente. seres em outros lugares. Então agora compra um novo, né, Vânia? Isso, vou É fazer isso isso. aí. Beleza. Ai, ai. Então tá bem, pessoal. A gente vai lembrar de sempre, quando a gente conversa essa semana, né? Toda semana vai ter algum tópico, né? Então aqui ele trouxe a roda em movimento, que seria o samsara, né? A experiência cíclica. Então a gente vai buscar contemplar isso, que é o quê? Perceber como é que está a nossa vida nesse momento, em que a gente está entalando a nossa cabeça. E aí ver o que eu posso olhar de mais profundo na experiência. Entende? É isso que ele está dizendo. Como é que surge compaixão no nosso coração, mesmo em meio ao sofrimento? Né? Então a gente precisa contemplar. Primeira coisa é sair do papel de vitimizar-se, né? De que a culpa é do governo, a culpa é do chefe, a culpa é da minha esposa, do meu marido, né? A culpa é de alguém ou de algum lugar de uma situação. Então a gente abandona essa posição, né, de projeção, né, uma inconsciência assim, e a gente, você viu o que ele fala ali, né? Isso é ter a clareza de quando eu planto uma semente de maçã, vai nascer uma macieira, não vai nascer um abacateiro. Dá para entender isso, gente? Então, o que eu estou plantando é o que eu vou colher. E o que eu estou colhendo agora é o que eu plantei antes. Não é isso. Não vou dizer assim que é totalmente inexorável, né? Não é uma coisa assim determinada que a gente estava falando, porque a gente pode mudar. Então, existe o karma, vamos dizer assim, primário e o karma secundário. Dentro da minha mente, eu tenho vamos dizer assim, os referenciais, que isso é o karma primário. E existe o karma secundário, que quando surgem as causas e condições, evocam o meu karma primário. Daí eu fico com raiva, daí eu fico com tristeza, daí eu fico com qualquer emoção, né? Então, o que que a gente vai precisar trazer agora é essa lucidez, essa compreensão, contemplar a nossa vida a partir desse ponto muito genuíno, muito honesto consigo mesmo. Eu estou vivendo aquilo que a minha mente produziu. Não é culpa de ninguém, nem de Deus, nem do Buda, nem do Jeová, nem quem você quiser chamar. Não é nada. É aquilo que eu construí com a minha própria mente. E agora eu vou aprender a transformar isso de dentro para fora. Eu vou aprender a lidar com esse sofrimento e soltar e liberar. Mas eu preciso entrar em contato, ter esse destemor
de olhar para situações, para mim mesmo, e não é no sentido de culpa, gente, tá bom? É no sentido de se responsabilizar. Se tudo for por causa dos outros, das situações externas, eu não tenho como mover, eu não tenho como mexer naquilo. Você entende? Eu não tenho como lidar, trabalhar, elaborar. Eu só vou ter porque é a partir da minha mente que construiu a experiência. Né? Então a gente introduz o papel do observador no processo, né? Não é só o objeto, é do objeto que vem aquilo, não é. É a partir do referencial que eu adoto que eu construo aquela experiência. Tá fazendo sentido isso que nós falamos, gente? Tranquilo? Vamos olhar então como é que a experiência cíclica acontece na nossa vida. E vamos tentar contemplar isso, né? A todo momento eu vou olhar, né? Aquilo que eu estou plantando, que eu procuro ser mais sementes positivas, né? De virtude, e aí poder colher bons frutos, né? E isso vai ser bom para mim e para os outros. É esse que é o ponto, né? Tá bom? E depende da gente mesmo, né? A nossa capacidade de ter essa, vamos dizer assim, disposição de praticar dia após dia. Então, a prática não é um drive-thru que eu vou lá e pego no fast food a iluminação final, entendeu? Então, apertei um botão e amanhã eu já estou bom, estou iluminado. Não é assim, é uma coisa dia após dia, mês após mês, ano após ano, década após década. E pode ser que sejam vidas após vidas. É assim que é. Mas a gente não vai largar. É esse que é o ponto. Eu não abandono o barco. Esse é o meu refúgio. Eu vou usar o barco do Dharma até a liberação. Tá bom? Fez sentido, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Agora o cálice para sempre. Ai, ai. Então vamos fazer a nossa dedicação. Sempre que a gente faz uma prática, a gente começa com a motivação, né? Estabelecendo aquilo, a nossa aspiração de beneficiar os seres. A gente faz a prática propriamente dita e no final, quaisquer méritos que tenham surgido, a gente dedica para os seres, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, então, Sadhana, colocar lá no final para a gente colocar as preces finais. Vou fazer só uns instantezinhos de silêncio, só para a gente retomar, né? Trazer a mente de volta. Inspira e exala, relaxa bem o corpo. Percebe essa paz, tranquilidade. Como é que a sua mente ficou após esse tempo de prática, de estudo? E aspire que todos possam ter também contato com esse espaço mais amplo, luminoso, compassivo, a própria natureza da mente. Que todos sejam felizes e que todos se liberem do sofrimento. Que todos encontrem as causas da felicidade e superem as causas do sofrimento. Com dedicação, que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento,
todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todos os que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome, o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Posso eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto. Seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, algo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. A gente vai fazer a prece final para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça. Que a grande tradição da Bhadishanti Rakshita, do mestre Padmasambhava e do Ritritsun Deutsen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Keino Chosan Uche Zangling Sas Chavarpe Drojung Chosan Padam Midrados Gele Show. Muito obrigado, pessoal, pela presença, né, pela nossa prática. Um abraço para todo mundo e até semana que vem. Valeu, tchau, tchau.